Senhor presidente Cabelim, senhores secretários, colegas vereadores, munícipes presentes e que nos honram com as suas visitas, os vereadores eleitos, novos eleitos recentemente, ouvintes da Cravinhos FM, internautas, representantes da imprensa escrita e falada e funcionários desta casa. Boa noite a todos e a todas. Considerando que depois das eleições, hoje é a primeira e uma das últimas sessões dessa legislatura 2017-2020 e, consequentemente, também o final do meu mandato como vereador, eu quero, através dessa tribuna que eu tanto usei, fazer o meu pronunciamento de despedida do meu mandato, agradecendo primeiramente a Deus, a minha família e também as pessoas que confiaram em meu nome, para que depois das minhas participações em 7 eleições, sendo 6 para vereadores e 1 para vice-prefeito, desde 1992, e que eu tenha tido finalmente, mesmo que por um único mandato, e que está se encerrando agora, a oportunidade de ter sido um dos vereadores de Cravinhos. Quando então, dentre as minhas iniciativas como vereador, estão mais de 950 proposituras, entre ofícios, indicações, centenas e centenas de requerimentos, manifestações nessa tribuna e até mesmo algumas ações judiciais junto ao Tribunal de Justiça. E mais de 46 projetos de leis que apresentei, sempre visando uma melhor qualidade de vida para a nossa comunidade, principalmente menos favorecida. Me dói sim o coração e me deixa bastante intrigado o fato de que, apesar de todos os comentários positivos e aceitação das pessoas pelo meu modo de ser vereador, mesmo assim, eu não passei de 256 votos, pelos quais, aliás, e diga-se de passagem, eu agradeço imensamente, mas que não foram suficientes para a minha reeleição. Quero dizer que, apesar de tudo, e embora eu não tenha sido reeleito, eu não me sinto derrotado. Pelo contrário, sinto-me um vitorioso pela quantidade de pessoas que, de alguma maneira, e por meio das minhas iniciativas e dedicação, foram beneficiadas, com o fornecimento, por exemplo, de remédios, a realização de um exame ou de uma internação, de uma consulta médica, uma internação hospitalar, uma vaga em creche, o atendimento de uma criança com deficiência, o recebimento de recursos financeiros para a PAI, o Lar São Vicente, a Casa da Criança e assim por diante. Estas são, portanto, algumas das minhas iniciativas como vereador e que valeram muito a pena. O fato, entretanto, de que eu não tenha sido reeleito, pode ser que esteja vinculado, além das condições financeiras de muitos eleitores e que trocaram seus votos por algumas vantagens financeiras, também dos quase 2.000 votos em brancos e nulos, e ainda os 30% do eleitorado, perto de 7.500 eleitores, e que deixaram de ir votar. O que significa um paradoxo político e uma grande contradição entre os comentários e as pesquisas pela cidade, de que, no meu caso, segundo apontavam por conta do meu posicionamento político e sem desmerecer as condições dos demais candidatos, que eu poderia ser um dos candidatos, um dos vereadores mais bem votados, e que, no entanto, sequer eu fui eleito. Tenho certeza, contudo, de que dentro das minhas possibilidades, fiz o melhor que pude, e que ter sido vereador de Cravinhos, como eu já disse, é uma grande honra que vou levar para o resto da minha vida. Que ser vereador, para mim, não era apenas um sonho, mas sim um dos meus objetivos, visando a possibilidade de fazer alguma coisa de bom e que pudesse, de alguma maneira, de alguma forma, melhorar o dia a dia das pessoas, principalmente menos favorecidas e em condições
de vulnerabilidade, assim como sempre fiz enquanto voluntário e depois como vereador, especialmente em defesa dos direitos e deveres da criança, dos adolescentes, dos idosos. Confesso que gostaria sim de ter sido reeleito para dar continuidade nesse meu trabalho, mas que infelizmente não foi possível. Dito isso, os meus cumprimentos também aos integrantes de todos os partidos que disponibilizaram os seus nomes para ser candidatos. Agradeço os meus colegas vereadores e os funcionários desta casa, com os quais até então e durante a minha estadia aqui na Câmara, eu muito aprendi, como é o caso, por exemplo, com o vereador-presidente Cabelim, que eu respeito muito e que tive a honra de dividir por um longo período as atividades da mesa diretora desta casa. Meus agradecimentos também aos vereadores, vice-presidente Julião, aos secretários irmão Carlos e Luiz Siqueira, o Gil Bis, Adalberto, Toninho Galati, Cláudio Teles, meu companheiro de partido, o Curumim, o Fran, Nilão, Márcio Barroso, agora nosso vice-presidente, o Evandro da Farmácia e o Angola. Aos servidores, Dr. Marco Aurélio, Dr. James, o Estevam, o Moisés, o Jonathan, a Marcela e, por fim, o Fabrício. Muito obrigado pelas amizades, competência e presteza de todos vocês. Aproveito ainda a oportunidade para parabenizar a merecida vitória do prefeito Itamar Bueno e o vice-prefeito Márcio Barroso, observando que eles, dois, juntamente com os demais vereadores que vão assumir em janeiro, não ganharam só o processo eleitoral, visto que vocês ganharam também, sobretudo, a grande missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos cravienses. Entendo que não é só a estrutura física da cidade a principal prioridade a ser realizada, haja vista as condições de vida de muitas famílias cravienses, notadamente de crianças, adolescentes e idosos, e que sobrevivem com algum tipo de dificuldade e precisando, portanto, da ajuda e atenção por parte do Poder Público Municipal. Serão certamente para a administração do prefeito Itamar 4 anos de dificuldades, principalmente até porque, além de fazer uma administração com base em um orçamento financeiro elaborado pelo seu antecessor, tem ainda a questão do coronavírus, e que apesar da descoberta, graças a Deus, de algumas vacinas, ainda assim, a solução do problema parece estar bem distante, e que eu peço, portanto, ao prefeito Boi, nesse resto do seu mandato, e ao prefeito Itamar, que caso haja uma nova medida emergencial de distanciamento social, como está sendo cogitado, para que, observados os critérios legais e apropriados, se preserve as atividades do comércio e das igrejas, por exemplo, devido tratar-se de atividades extremamente essenciais para o dia a dia das pessoas. Quanto ao meu posicionamento como sendo um dos vereadores, talvez, mais aguerrido, mais combativo e independente politicamente falando, talvez seja esse também um dos motivos pelos quais eu não tenha conseguido me reeleger. Mas uma coisa é certa, o meu modo de agir não significou que fui um vereador sem critérios, só da situação ou só da oposição, ou que eu tenha ficado em cima do muro. O que eu sempre fiz, e com muita convicção, foi ficar do lado do povo. E sempre cumprindo com as minhas obrigações de vereador. Sendo isso que eu espero também dos novos eleitos, ou seja, que priorizem especialmente as questões das pessoas menos favorecidas e necessitadas de uma condição de vida melhor, relativo, por exemplo, à questão da saúde, da educação, do esporte, da segurança, da moradia popular, do transporte coletivo e de tantas outras carências que o poder público, apesar do que já foi feito, precisa fazer ainda. Quanto ao meu relacionamento, ou melhor dizendo, as divergências políticas, e que não foram poucas, entre mim e a administração do prefeito Boi, posso afirmar, com certeza, de que o fato de eu ter sido um dos vereadores incisivo e fiscalizador com relação
As ações do Poder Executivo não significou, contudo, que eu tenha sido oposição ao prefeito. Conforme já disse, tratou-se do cumprimento das minhas obrigações como vereador e representante do povo, haja vista que a maioria absoluta das proposituras que o BOI mandou para esta Câmara tiveram a minha aprovação. Umas até mesmo com ressalvas, mas que foram aprovadas. Penso e considero, portanto, que não há nada de pessoal entre as minhas atitudes e o prefeito BOI, a não ser apenas uma questão de ideias e opiniões diferentes, e que eu espero, todavia, não estar deixando entre mim e o prefeito BOI nenhum ressentimento ou mágoa pessoal, até porque, e apesar das nossas divergências, sempre me lembrei que em meados do seu mandato, do mandato do prefeito BOI, do penúltimo mandato, entre 2012 a 2016, foi ele, o BOI, quem me oportunizou, embora não tenha concretizado, a minha participação como secretário em sua administração. E também, nas eleições de 2016, os nossos partidos, inclusive, se coligaram para a disputa das eleições. Além do que penso ser, talvez, iniciativas mais contundentes, como as minhas, que também ajudam e alertam a administração, visto que muitas das vezes o chamado pessoal da base, por algum motivo, ao se sentir engessado e preocupado para manifestar sobre alguma situação de irregularidade, pode, por exemplo, ao invés de estar ajudando, estar atrapalhando a administração, que muitas vezes desconhece sobre alguns problemas. Isto posto, e o fato de que nessas eleições o Partido Patriota, o meu partido, não lançou candidato a prefeito, vice-prefeito e nem coligou oficialmente com a majoritária de outros partidos, mesmo assim, recebemos a visita e conversamos durante a campanha com todos os candidatos, a prefeito e vice-prefeito de outros partidos, o que significa que não temos, que mudamos o nosso idealismo de um sistema político municipal, participativo, compartilhado e dedicado para alcançarmos os nossos objetivos e o desempenho do nosso papel político em benefício da nossa comunidade. Encerro aqui, portanto, a minha missão de vereador, reiterando o sucesso ao nosso prefeito Itamar, ao vice Márcio Barroso e aos vereadores eleitos, sem me abdicar, portanto, do meu compromisso de cidadão craviense e de dirigente partidário, com a firme determinação de que vou continuar atuando em outros espaços, como sempre fiz, na busca de melhorias para a qualidade de vida da nossa população. Para finalizar, meus agradecimentos também ao deputado federal Arnaldo Jardim, juntamente com seu assessor e meu amigo Pardal, e que durante o meu mandato sempre nos ajudou com indicações de recursos financeiros para o nosso município. Obrigado, portanto, forte abraço a todos, é o que eu tinha a dizer nesse meu discurso de despedida, e eu espero que numa nova oportunidade estejamos todos juntos novamente. Obrigado a todos, é o que eu tinha a dizer. Obrigado, Milton. Mais